Saiba você mesmo agora as 4 funções administrativas. A direção. Olá, eu sou o Viriato e este é o canal do Viriato. Esta é a aula número 6 do módulo 2. As 4 funções administrativas, as definições da direção. Olha só, para facilitar no entendimento e ajudar na memorização, nós dividimos a terceira função administrativa, a direção, em 8 aulas e você já vai saber o motivo. E cada uma delas com um tema específico, conforme nós podemos observar aí na tela. Para o completo domínio do tema, é claro, veja todas as apresentações, correto? Então, nesse primeiro vídeo, de um total de 8, as definições da direção. Definições. Dirigir é ação, é fazer as coisas acontecerem, é acionar e dinamizar a empresa, é encaminhar os esforços para atingir os seus objetivos. Das 4 funções administrativas, a direção é, primeiro, a mais complexa, a que mais consome recursos, tempo, etc. A mais focada no ser humano, a mais suscetível a alterações. E, por fim, é a constatação de que, na prática, a teoria é outra. E é por isso que nós dividimos essa aula, a aula de número 6, em 8 partes. E cada uma delas tratará de um tema de interesse da direção. E entre eles estão a liderança, a motivação, o processo de decisões, comunicação, a gestão de conflitos e a formação de equipes. Todos esses temas são fortemente relacionados com o ser humano e foram bastante influenciados e desenvolvidos com a abordagem comportamental ou behaviorista. Liderança. Liderar é relacionamento interpessoal, social, é influenciar e convencer, é levar as pessoas a cumprir um propósito. E faz parte da liderança o poder e a autoridade. O poder. Poder é potencial para exercer influência. Ele se manifesta de diversas maneiras, como, por exemplo, o poder remuneratório ou de recompensa, baseado no dinheiro, é um dos mais importantes nas empresas em geral e é utilizado para influenciar o comportamento das pessoas. O poder coercitivo. Este, por sua vez, é baseado na violência. Ele é impositivo, com punições, coações, submissão, etc. Por outro lado, o poder legitimado é voluntário. Ele é baseado em valores sociais que são aceitos e considerados legítimos. Já o poder de referência, por sua vez, é uma identificação psicológica. O líder possui algo que o liderado se identifica e julga ser importante, como, por exemplo, uma mesma origem, uma mesma história de vida, etc. E, por fim, o poder de perícia, que é aquele reconhecimento pela competência que uma pessoa tem em um determinado assunto. A autoridade. Autoridade é poder legal, institucional. Ela vem de cima para baixo e deve ser reconhecida e aceita pelo subordinado. A liderança de Max Weber. Segundo o filósofo Max Weber, aquele da burocracia, a liderança pode ser de 3 tipos. A primeira delas é a tradicional, que se divide em patrimonial, que é a liderança do dono, do chefe, do monarca, ou a patriarcal, que é aquela que vai de pai para filho. Também, segundo Max Weber, existe a liderança carismática, baseada em características pessoais do líder que são reconhecidas pela pessoa. E, por fim, a liderança burocrática, que segue padrões específicos, pré-determinados, de acordo com o cargo ocupado pela pessoa. As teorias da liderança. A liderança transacional é do tipo negocial, calculista, esforço contra recompensa. A liderança vai depender da recompensa a ser oferecida. A liderança transformacional é uma aceitação. Os objetivos organizacionais passam a ser da pessoa, como, por exemplo, as instituições de caridade. O princípio da equidade. Ele é baseado na isonomia. As pessoas são igualmente tratadas conforme as suas diferenças. Igualdade. Pessoas iguais, tratamento igual. Equidade. Pessoas diferentes, tratamento diferente. Como nós podemos ver aí nas 2 imagens.
As diferenciações devem ser baseadas em critérios objetivos. Igualdade não é sinônimo de justiça, mas equidade sim. A equidade motivacional, que é fruto do princípio da equidade, é a tendência a avaliar, por critérios próprios, se a recompensa recebida é equivalente ao esforço dedicado, equivalente à recompensa e ao esforço de terceiros. Ou seja, é a comparação da própria recompensa com a de terceiros, conforme o esforço realizado por cada uma das partes. Ou, melhor ainda, é a tendência da pessoa em relativizar a própria recompensa, comparando-a com a dos outros. As 3 filosofias de liderança. A primeira delas são os traços de personalidade, a mais antiga, a teoria desacreditada nos dias de hoje, não é mais utilizada e só tem valor histórico e educacional. Ela procurava determinar um perfil para o líder. Pregava que a pessoa nasce líder, que isso era uma característica inata. A segunda filosofia são os estilos de liderança, e são 3 esses estilos. O primeiro deles é o líder autocrático. É aquele que fixa diretrizes, técnicas de trabalho e objetivos a serem atendidos. Atua e decide isoladamente. É dominador, fechado, coercitivo, típico da abordagem clássica. Com ele, maior é a produtividade e pior a qualidade. Pode-se dizer que esse tipo de liderança é mais viável para uma linha de produção. O líder democrático. Diretrizes, técnicas, objetivos, etc. são debatidos pelo grupo. O líder dá suporte técnico quando necessário. Atua mais como um membro do grupo. Não é tão produtivo quanto autocrático, mas a qualidade é superior e pode ser indicado para as áreas de relacionamentos sociais, como vendas, escolas, hospitais, etc. E o terceiro e último estilo de liderança é o líder liberal ou laissez-faire. Com ele, liberdade completa nas decisões dos grupos. A participação é a menor possível, basicamente só fornece os meios. O líder comenta, no máximo, as atividades desenvolvidas. Piora a produtividade no caso dele. Porém, ele é indicado para áreas de desenvolvimento, de pesquisa e tecnologia. E a última filosofia de liderança é a liderança situacional. A teoria sobre a liderança que é utilizada atualmente. Nela, o líder se adapta a determinadas situações e possui 3 elementos básicos: o líder, o liderado e a situação. No caso da liderança situacional, o líder deve, em primeiro lugar, ter importância. Quanto mais fácil a sua substituição, menor a sua influência. Ele deve ter credibilidade. As pessoas devem acreditar nele, demonstrar confiança, segurança, saber lidar com incerteza, etc. Ter empatia, que é saber colocar-se na posição do outro, entender os motivos para melhor avaliar uma situação e buscar a solução mais ideal. E, por fim, interdependência entre o papel de líder e a tarefa. Ou seja, quanto maior a necessidade do líder na execução da tarefa, seja incentivando, provendo recursos, etc., maior o seu poder de influência. O segundo elemento básico da liderança situacional é o liderado. Ele deverá ter competência ou habilidade e deve ter motivação ou ainda interesse em fazer o trabalho. As teorias motivacionais, que aprenderemos nas próximas aulas, vão demonstrar a importância desses 2 itens, a competência e a motivação. E o terceiro e último elemento básico é a situação, que é entender o contexto em que se encontra a empresa, as pessoas, etc. E esta foi mais uma apresentação do canal do Viriato. Veja o nosso próximo vídeo, é só clicar no quadrinho. Eu te aguardo lá e muito obrigado!